A pandemia do coronavírus não abateu apenas as pessoas contaminadas pela Covid-19. Em todo o Brasil, empresas precisaram reduzir as atividades ou fechar as portas. Na segunda reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país, você vai ver que, para reduzir o impacto na pandemia, um dos remédios anunciados pelo governo foi a suspensão do pagamento de impostos. Mas a cobrança já começou a chegar. A questão agora é o que fazer para conseguir pagar essa conta. O ano de 2020 começou como uma promessa. O aumento do crédito ao consumidor no ano passado, a expectativa de redução do desemprego e inflação baixa davam otimismo à economia. Mas aí veio o coronavírus. O que começou como um problema sanitário logo virou também uma crise econômica. Com o isolamento social, os consumidores tiveram de ficar em casa e a maior parte do comércio foi obrigada a fechar as portas. Para minimizar os efeitos da pandemia, o governo anunciou o pagamento do auxílio emergencial e lançou uma série de medidas, como o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, a flexibilização das normas trabalhistas que permitiram suspensão dos contratos de trabalho e de pagamento de alguns encargos, e o adiamento do pagamento do Simples Nacional, imposto cobrado das pequenas e médias empresas. Um respiro para Daniela Freire, dona de uma clínica de estética. Ela viu a clientela sumir e precisou recorrer 2 vezes à ajuda do governo para manter a empresa. O Simples Nacional a gente conseguiu adiar o imposto de abril para pagar em julho. Só que como a gente voltou a funcionar em julho, a gente ainda estava com dificuldade para pagar, por causa das funcionárias, que eu tinha que manter o salário delas em dia. E então eu fui ao contador de novo e falei, não vou ter condição de pagar agora em julho, o que eu faço? E ele me explicou que estava podendo parcelar. Eu tinha que realmente pagar metade do imposto em julho e a outra parte eu consegui pagar só em outubro, mês passado, né? Então já foi uma ajuda assim enorme, que a gente conseguiu dar um respiro para poder continuar atendendo com o mesmo padrão que a gente atendia, né? Daniela conta que precisou se reprogramar financeiramente para conseguir quitar o valor do imposto que acumulou, mas está confiante. Eu já estava me organizando ao longo dos meses que a gente ficou fechado. Em casa mesmo eu já fui organizando, porque a gente começou a vender os vouchers e eu já fui fazendo a organização de todo o pagamento que a gente recebia para conseguir ficar com tudo em dia. Mas nem todos conseguiram. As medidas de ajuda foram anunciadas em abril, mesmo sem saber o que esperar da pandemia, quanto tempo ia durar, como e quando a economia voltaria ao normal. Muitos empresários não conseguiram fazer um planejamento e em alguns ramos de atividade não foi possível suportar tanto tempo com as portas fechadas. Assim como mortes das pessoas contaminadas pelo coronavírus, as baixas na economia também se acumularam. Pesquisa divulgada pelo IBGE em julho mostrou que mais de 522 mil empresas fecharam temporariamente ou definitivamente. As pequenas, com até 49 empregados, foram as mais afetadas. Na divisão por setores, o de serviços foi o mais prejudicado. Depois veio o comércio, construção e indústria. Este advogado explica que entre as empresas que sobreviveram, muitas ainda estão com o destino incerto. Algumas empresas tiveram uma queda de faturamento da ordem de 70%. Então tiveram que recorrer a financiamentos para custear sua folha de pagamento. E então, como o que foi previsto não ocorreu na prática, as empresas estão numa encruzilhada, porque elas têm que pagar esses empréstimos que elas contraíram, têm que pagar os impostos devidos agora e esse passivo tributário anterior. As empresas que não conseguem pagar estão sujeitas às mesmas penalidades impostas no período anterior à pandemia. O advogado acredita que o Estado deve anunciar novas medidas. O tipo de ajuda ainda não está definido, mas, segundo ele, entre os acadêmicos já tem até um nome: direito tributário de crise.
o que se poderia fazer é utilizar o tributo como um meio de induzir comportamentos, como um meio de fomentar a atividade econômica, de garantir a preservação das empresas e dos empregos. Então, já se pensa num direito tributário de crise, que hajam medidas legislativas já concretas que possam prever instrumentos de natureza tributária para auxiliar nesses momentos de crise. Para quem espera uma nova ajuda, a Daniela tem um conselho. Se organizar sempre. A gente sempre tem que ter um pouquinho guardado para, em casos como esse, a gente não passar apuros.